deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente tem aqui batido numa tecla, com respeito às pessoas que ouvem a voz do pecado, a voz da prostituição, a voz da promiscuidade, a voz dos vícios, a voz, enfim, a voz que você sabe o que eu estou falando, a voz do que é errado, a voz do que é injusto, a voz que conduz à morte. Essas pessoas que ouvem essas vozes, elas estão se encaminhando para a morte, dia após dia após dia. Pouco a pouco elas estão se encaminhando para a morte. Pouco a pouco elas estão se encaminhando. O destino final delas é a morte. O destino final dessas pessoas é a morte. Cedo ou tarde, elas irão colher os frutos dessa obediência, dessa subserviência à voz que tem ouvido. É uma questão de inteligência, é uma questão, eu não diria nem de fé, é uma questão de inteligência. Se você trabalha 8 horas por dia, e aí, durante uma semana, um mês, e o seu salário no final do mês é um miserável salário de R$1.000 ou R$2.000, coisa dessa natureza. Aí você diz: não, eu não nasci para ser pobre, eu não nasci para viver essa vida desgraçada. Então você muda de trabalho, você começa a vender drogas, e as drogas dão muito lucro. As drogas dão muito lucro. Então, você começa a ganhar muito dinheiro. E você começa a tomar posse dos benefícios do dinheiro. Compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Mas você não tem ideia, você não verifica que aquela vida, embora seja mais farta, ela vai ser curta e pode ser mais curta ainda para você no que diz respeito à sua vida. Você pode morrer de uma hora para outra, porque você está lidando com bandidos, você está lidando com aquilo que não presta, e obviamente você vai colher aquilo que não presta. Que garantias há para as pessoas que praticam esse tipo de crime? Qual a garantia? Qual o futuro? O futuro é o pior possível. Ou você já viu o criminoso ter vida longa? Não tem. Claro que não tem. Por que ele não tem vida longa? Porque ele ouve a voz do crime. Ele ouve a voz do crime. Ele ouve a voz da criminalidade. Em outras palavras, ele se torna escravo do crime. Escravo do crime. Ora, se ele se torna escravo do crime, ainda que o crime lhe dê vantagens, com certeza a vida dele vai ser curta por conta dele estar praticando aquilo que não deve ser praticado. É ou não é? Entendeu o que eu estou falando? Quando você ouve a voz do crime, da criminalidade, você pode ter certeza que mais cedo do que você possa imaginar, você vai para o brejo. Não tenha dúvida. Se você ouve a voz da prostituição, você pode ter certeza que a sua vida vai ser um inferno. Se você ouve a voz do roubo, a sua vida vai ser um inferno. Se você ouve a voz da injustiça, de tudo que é injustiça, tudo que é injusto, você pode ter certeza que a sua vida vai ser um inferno. Isso não está escrito na sua palma da mão. Isso não está escrito na lua, nas estrelas, não. Isso está escrito na Bíblia. É na Bíblia que está escrito isso.
Isso é a garantia, isso aqui vai se cumprir. Vai se cumprir por quê? Porque o mal, obviamente, escraviza os seus servos. Quem pratica ou quem ouve e pratica a voz do mal, com certeza é escravo do mal e não tem como sair dela, a não ser que deixe o mal e comece a seguir o bem, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único capaz de mudar a sua vida. Então, religião não vai mudar a sua vida, pastor não vai mudar a sua vida, bispo não vai mudar a sua vida, ninguém vai mudar a sua vida, dinheiro não vai mudar a sua vida, nada nesse mundo vai mudar a sua vida. A única pessoa que pode mudar a sua vida é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Porque quando você ouve a voz de Deus e obedece, é como ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, a verdade só liberta aqueles que ouvem, que obedecem lá. Se você ouve a verdade, mas não obedece a verdade, você está desgraçado. Não adianta você conhecer a verdade, mas se você obedece a mentira, você está desgraçado. Você conhece toda a Bíblia, você pratica a fé cristã de forma, a sua maneira, meio a meio. Dentro da igreja você é um santo, do lado de fora você é um diabo, é um demônio. Não tem jeito, o diabo sabe disso. O diabo sabe quem é dele, a quem ele tem direito de escravizar, de desgraçar a vida. E Deus não pode proteger uma pessoa que anda na injustiça. Entende o que eu estou falando? Se você vive na criminalidade, Deus não vai proteger você, não pode proteger você. O diabo vai ter acesso à destruição na sua vida, porque você está vivendo na criminalidade. Salvo se você, na ignorância, você não conhece a verdade, então você gostaria de viver na justiça, mas não sabe o que é justiça. Enfim, você é uma pessoa inocente, está vivendo no erro, mas não gosta do erro, você quer o que é certo. Então Deus protege você para você ser salvo. Amém, pessoal? Entende o que eu estou falando? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, fica mais claro. Uma senhora pegou o revólver, estava muito desesperada, ela atirou na cabeça, mas a bala não deflagrou, não detonou, e ela ficou indignada porque não funcionou. E o que ela fez? Ela comprou novas balas, colocou lá no revólver e novamente tentou e não se matou. O que aconteceu? Um dia, passando em frente da igreja, ela resolveu entrar. Chegou aqui, recebeu a oração, foi liberta e tal. É outra pessoa. Às vezes acontece acidentes bobos, que a pessoa, o que acontece? Morre. É ou não é? Morre por bobagem. Sim ou não? Por que aquela primeira pessoa tentou suicídio e não conseguiu? E por que a outra, que por uma bobagem perdeu a vida estupidamente? Por quê? Qual é o critério da justiça de Deus? Justiça de Deus. Não é mérito. Justiça. Por que uma pessoa é capaz de ser livre do inferno, da morte, de um desastre enorme, e a outra que sofreu uma fraturazinha acaba perdendo a vida? Por que Deus salva uma ou não permite que uma morra e a outra morra? Sabe por quê? Você sabe por quê? Você quer saber? Pois bem, Deus conhece o futuro de cada um de nós. Deus sabe o que você será daqui a 50, 60 ou 100 anos. Ele sabe tudo. Ele sabe as intenções do seu coração, do nosso coração, de todo mundo.
Todo mundo. E o critério que ele usa é o seguinte: se você é uma pessoa que vive no erro, você pode ser a pior criatura da face da terra. Você pode ser um assassino, um bandido, ter matado, estuprado, pode ter feito um diabo nesse mundo. Mas Deus conhece o seu interior. Ele conhece o seu interior. Como o caso do bandido, que era o mais violento bandido que havia na cadeia. Não havia chance dele ser liberto, de sair da cadeia. Mas um dia, o pastor, pregando na cadeia, falando sobre o sacrifício, entregar a vida para Jesus, fazer a fogueira santa, Deus muda a sua vida, aquele bandido fascínora, tinha matado dezenas de pessoas. O que ele fez? Ele era o chefe da cadeia, lá de dentro dos demais presos. Ele vendeu o espaço dele, vendeu a cama dele, o colchão dele, vendeu tudo. Pegou o dinheiro, colocou no altar. Eu quero ver se esse Deus funciona. Agora tem uma coisa: se não funcionar, pastor, quando eu sair daqui eu vou pegar você. Quando eu sair daqui, pode ter certeza. Qual é o critério que Deus usa? Aqueles que almejam a justiça, ainda que estejam vivendo no pecado, ainda que estejam escravizados pelo inferno, mas dentro de si tem fome e sede de justiça, Deus protege. Ninguém toca nele. Pode estar possuído por todos os demônios do inferno, mas nenhum deles é capaz de matá-lo, porque ele já está preservado para Deus. Entendeu o que eu estou falando? Está guardado. Pode acontecer um acidente de avião, todo mundo morre, mas ele não vai morrer, porque Deus tem a mão sobre ele. E ele não é convertido, ele nem conhece a Deus, mas quando ele tem oportunidade, quando ele tiver oportunidade, ele vai entregar a vida para Jesus e vai ser salvo. Entende o que eu estou falando? Agora, o outro não, era bonzinho e tal, mas de repente, por uma bobagem, um tiro perdido, pegou na cabeça, matou. Por que Deus permitiu? Porque esse nunca iria se converter. É assim que Deus funciona. Amém, pessoal? Em outras palavras, você que conhece a verdade, você não está incluído nessa turma aí, porque você conhece a verdade. Então você não tem desculpa. Você pode ter certeza, minha amiga, meu amigo. E eu estou falando isso, não apontando o dedo para você, mas para todos nós. Eu sei e tenho consciência que se eu andar no pecado, se eu viver no pecado, eu estou perdido. Ninguém vai me salvar. Ninguém pode me salvar. Compreende? Sim ou não? Porque o Senhor da minha vida é aquele a quem eu obedeço a voz. Como eu falei pela manhã, quando você nasce, a criança nasce, ela ouve a voz dos pais. Mas quando ela se torna adulta, ela deixa de ouvir a voz dos pais para seguir o seu coração. Então, vocês sofrem porque o coração enganador os induz a fazer aquilo que você quer, a satisfazer a sua carne. Então você se torna escravo de si mesmo. Então você não tem disciplina, você não tem regra, na sua vida não há regra.
Você bebe além do que deveria beber, come além do que você deveria comer, você não tem hora para dormir, não tem hora para... Enfim, você não tem hora para nada, você estraga a sua vida por conta da indisciplina do seu coração. Sim ou não? E depois você colhe uma enfermidade, uma doença, e você diz, mas Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Não, não foi Deus não. Você ouviu a voz do seu coração. Essa é a realidade. Então nós padecemos por conta da voz que domina o nosso ser. Se a voz do nosso coração, nós estamos destruídos. Muitos de vocês aqui têm péssimas lembranças do casamento. Antes do casamento era uma festa. Era uma festa. Depois que casaram, tornou-se um inferno. Por quê? Casou a primeira vez, casou a segunda vez, você está tentando. Por quê? Porque você ouve a voz do seu coração. Você não ouve a voz da razão, da inteligência, do intelecto. Você não avalia, você não pesa. O amor não é simplesmente beijinho, não é dizer eu te amo. O amor envolve compromisso, envolve caráter, envolve palavra. Amém? O amor envolve palavra, dignidade, honra. O amor envolve fidelidade. Se o sujeito não é fiel, se o sujeito não é correto, se o sujeito é ele marca com você às 3, mas chega às 4:30 e vice-versa, então você vai confiar numa palavra de uma pessoa assim? Ah, mas bicho, é tão pouquinho, é uma besteirinha. Ele chegou atrasado porque... Não, minha amiga, meu amigo. Não. Nas pequeninas coisas é que você descobre o caráter das pessoas. Sim ou não? Então, você não pensou na maneira dele agir ou dela agir. Depois você casa, você vai gemer o dobro. Você vai sofrer o dobro. E depois vem filhos e etc. E vem o inferno. O inferno aumenta. E tudo porque deu atenção ao coração. A voz do coração. Os artistas de rádio, televisão, os cantores falam, eles levam as pessoas a ouvir a voz do coração. Não siga a voz do coração. É ou não é? Tudo endiabrado. Tudo endiabrado. Tudo sofrido, tudo desgraçado, infeliz. Mas estão levando as pessoas à mesma atitude. Usa a sua cabeça, usa a sua inteligência. Se você ouve a sua inteligência, é mais difícil você dar com os burros na água do que você ouvir o seu coração. Porque o coração, diz o texto sagrado, é corrupto, desesperadamente enganador. Desesperadamente enganador. Você sabe lá o que é você casar, fazer um pacto com uma pessoa enganadora? Que vende para você uma imagem, você acredita naquela imagem, só porque você está apaixonada por ele, você abraça a causa, e quando você casa, é justamente o oposto. Ele mostra a cara dele, a face corrupta, o mau caráter dele. E aí, você já entregou a sua vida, já entregou seu coração, já se rendeu, o que você vai fazer? Sim ou não? Imagine você ter um enganador desse tipo, desse quilate, dentro de você. Dentro de você. Entendeu o que eu estou falando? Você sabe que se a sua fé, preste atenção no que eu vou dizer, se a sua fé não estiver apoiada na sua inteligência, na palavra de Deus, você pode ter certeza, você nunca vai ser liberto. Nunca. A sua vida nunca vai sair do que é. Não adianta você participar de fogueira santa, não adianta fazer nada.
Nada. Porque você se torna uma pessoa fanática. Fanático é aquele que usa a fé de forma emotiva. Esse é o fanático. Mas quem pensa, não. Quem raciocina, não. Peraí. Você vê o que a palavra de Deus ensina? O que ele diz? A voz do pecado conduz à morte. A voz da justiça conduz à vida. Qual é a voz que você vai ouvir? E onde está a voz da justiça? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Deixa eu falar para você mais uma coisa. Tudo que Deus criou, tudo que você vê nos céus e na terra, foi criado apenas com a palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. E a última coisa que eu vi Deus criar com a palavra, tem criado, é a Igreja Universal do Reino de Deus. É ou não é? Porque tudo o que acontece no nosso meio vem de acordo com a palavra. Isso é justiça. Amém? Você fundamenta a sua vida nessa palavra. Você fundamenta a sua vida nessa palavra. Antes de dar ouvido ao papai, à mamãe, ao coração, antes de dar ouvido a qualquer pessoa, leia a Bíblia. Procure, ó Deus, fala comigo, me ensina, me oriente. Espírito Santo, diga o que o Senhor quer. E o Espírito Santo vai te conduzir a um versículo que vai mudar a sua vida. Amém? Então, você estará usando o quê? A sua fé com inteligência. Você não está apoiando a sua fé na palavra do pastor, do bispo, quem quer que seja. Você está apoiando a sua fé na palavra de Deus. Jesus disse assim. Ele disse assim: se a vossa justiça, que quer dizer, se a vossa conduta, se a sua maneira de ser, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram os religiosos hipócritas, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, olha só que bacana. Apenas a título de exemplo para você. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu fiz um pacto com Deus, quando eu assumi compromisso com Ele, eu aceitei o compromisso dele para comigo e assumi um compromisso com Ele. Então, eu comecei a andar de acordo com a palavra dele. Quer dizer, eu comecei a ter um comportamento de acordo com a palavra dele. Então eu não ia a baladas, eu não me misturava com colegas que bebiam, que fumavam, que usavam drogas, etc. Eu tive uma disciplina, uma conduta que me preservava a vida. Então é isso que o reino de Deus faz. Faz você andar na justiça. E se você anda na justiça, qual é o mal que vai tocar em você? Você hoje não tem segurança. A violência está solta. Como que você vai se guardar? Como que você vai se proteger? Não há segurança. O governo não dá segurança. Ninguém dá segurança, ou dá? Não dá. Você não tem segurança. A qualquer momento, assalto, morte e etc. Mas quando você anda de acordo com a justiça
na disciplina de Deus, você pode ser chamado de fanático, pode ser chamado de boiola, boiola, sei lá. É isso aí. Pode ser chamado do que for, bobão, otário, idiota, mas você tem vida. E aqueles que são espertos estão dando entrada no cemitério todos os dias, com a idade de 18 anos, 13 anos, 14 anos, 21 anos. Sim ou não? Sim ou não? Então a sua cabeça é que conduz a sua vida. O que você quer da vida? Não existe prognóstico para você, não existe, a sua vida não está traçada, o seu destino, o destino de ninguém está traçado. Nós traçamos o nosso destino a cada momento. A cada momento que eu ouço a voz de Deus, eu traço o meu destino para o bem. Mas se eu ouço a voz do mal, eu traço o meu destino para o mal. E não tem escapatória. Não tem dinheiro, não tem posição, não tem nada nesse mundo que possa impedir aquele que ouve a voz do mal ir para o mal. Amém? O que você quer? Qual é a sua posição diante disso? Feche os seus olhos em nome de Jesus.